E aí, quando eu uso a ICA 112 e quando eu uso a ICA 137? AC-4138, clearance to Newark Airport via the Williamsport 3 arrival. Turn right, direct Hayes, become the level. Turn right, direct Hayes. Olá, eu sou Jimmy Aislan, canal Pro Direta, e vamos falar um pouquinho dessa documentação que é tão importante tanto para piloto quanto para controlador de tráfego aéreo. A ICA 112 e a ICA 137 são documentações que elas derivam da ICAO. A ICAO é a Organização da Aviação Civil Internacional, da qual o Brasil é signatário. Então o Brasil tem que dar vazão ao que acontece na ICAO, por conta de ser um país membro, né, e ainda é um país membro dentro do Conselho. Então tem uma posição estratégica muito importante. Dentro disso, o Brasil tem que republicar o que é feito pela ICAO. A organização ela define como é que é o rumo da aviação no mundo e o Brasil republica. Quando a gente fala de regras do ar, que é a ICA 112, eu estou falando em regras gerais, em regras genéricas. Não importa qual o espaço aéreo. Então ali a gente começa uma organização do espaço aéreo. Ela começa a falar, né, quais são os tipos de espaço, as classificações, quais os serviços que podem ter lá, né, ainda como funciona a estrutura do espaço aéreo como um todo. Mas mais importante do que isso, ela vai regular de uma maneira geral. Quando eu falo na ICA 137, que são serviços de tráfego aéreo, ela vai regular locais onde eu tenho serviços para serem ofertados e serem seguidos. Seja ele de controle de tráfego aéreo, seja ele serviço de informação, por exemplo, de uma rádio. Então, de uma maneira bem simples e bem genérica, a 112 ela regula espaços aéreos onde não há um mediador e onde não há serviço. Ah, mas ela também serve de propósito à ICA 137, sim, porque como a ICA 112 é uma regra geral, a ICA 137 ela continua da ICA 112, né, ela é uma continuação e ela vai desenvolver algumas coisas. E aí sim, na ICA 137, eu tenho toda uma classificação dos serviços prestados, que pode ser espaço aéreo controlado ou não controlado. Se o espaço aéreo é controlado, esse serviço vai ser prestado por quem? Por um centro de controle de área, um ACC, por um controle de aproximação. Dessa forma é que eu consigo organizar os serviços. E se não for controlado, eu posso ter, por exemplo, um serviço de informação prestado por uma rádio, ou ainda uma informação automatizada prestado por um ATIS. Então, querendo ou não, a 137 ela vai ampliar o que a gente tem de serviço. E não para por aí, porque ela também fala, por exemplo, dos serviços de alerta, que a gente conhece ali como sendo o serviço de busca e salvamento, né, que é prestado por um RCC dentro de um SINDACTA. Mas aí é uma coisa que a gente deixa para um outro vídeo. De uma maneira geral, é bem simples separar. Quando eu tenho um mediador, um controlador ou ainda uma rádio, que ela acaba sendo uma mediadora, eu tenho um serviço prestado de uma maneira. E aí a 137 vai balizar isso totalmente. Agora, quando eu estou no espaço aéreo não controlado, eu acabo, né, sendo totalmente responsável pela minha navegação, pelas minhas atitudes. Lembrando, como diria lá o tio do Homem-Aranha, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se você está voando no espaço aéreo não controlado, seguindo apenas a 112 e não está fazendo isso, lembre-se, você ainda pode ser passível, sim, de alguma multa. Basta que alguém relate aquilo e encaminhe através do CENIPA ou ainda para o DSEA. Cuidado, viu? O pessoal sempre está de olho e tem sempre alguém filmando. Então é isso, um abraço e até a próxima. AC-4138, clearance to Newark Airport via the Williamsport 3 arrival. Turn right, direct Hayes, become the level. Turn right, direct Hayes.